Saudações, meus caros! Saudações, galera! Bem-vindos ao canal DR. Prazer em revê-los. Eu sou de Física. Hoje, nós vamos tratar com vocês um assunto bem interessante, bem relevante na sua prova do Enem. Nós vamos falar sobre efeito estufa e chuva ácida. Chuva ácida, galera, e efeito estufa são assuntos que vêm caindo aí há vários anos, né? Principalmente por conta desses efeitos na natureza. Então, meus caros, o que se faz necessário você saber, aos olhos da física pelo menos, para que você possa entender bem esses fenômenos, né, chamados de chuva ácida, inversão térmica e tantas outras? Precisamos definir, saber que isso se trata de fenômenos térmicos. Fenômenos térmicos, nós vamos falar aqui de calor e temperatura. Definiçãozinha bem tranquila, bem rapidamente aqui para você. Sabemos o seguinte: calor é um tipo de energia. Essa energia vai ser assim, ó. Calor é a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, na forma de onda eletromagnética. Olha a onda, olha a onda. Você sabe, calor proveniente, por exemplo, do Sol. Se a onda vem do Sol, ela se propaga tanto na presença de matéria quanto na ausência de matéria. E o efeito do calor é provocar alteração na temperatura. E o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas de um corpo. Hudson, mas molécula, o que é a definição de molécula? Gente, a gente tem que entender um pouquinho aí, né? Quando a gente fala de temperatura, que a gente tem essa mania de falar que é grau de agitação de moléculas. Quando a gente fala de moléculas, a gente está falando de quê? Compostos que fazem ligação covalente. Então, na verdade, não é grau de agitação somente de moléculas, né? É grau de agitação tanto de compostos iônicos quanto de compostos covalentes. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso aí, viu, galera? Não pode colocar somente esse tipo de definição. A gente tem que ficar atento por quê? Porque às vezes é um pontinho que vai te pegar. Processos de transporte de calor. O calor precisa ser transportado. Como é que será esse transporte? Energia térmica em trânsito, grau de agitação das moléculas ou das partículas. Mas como que se dá o transporte de calor? Três maneiras: condução, convecção e radiação térmica. Condução é o transporte de calor, principalmente predominante nos sólidos. Convecção é um processo de transporte de calor turbulento. Você vai observar isso em fluidos, ou seja, gases e líquidos. Você vai fazer um café, você vê água borbulhando. O que você está observando ali? A água que está no fundo subindo. Ah, professor, não estou vendo isso não. Então você vai fazer um chá mate, né? Você vai lá e coloca a erva mate lá para ferver. Na hora que você vê a erva mate, hora desce, hora sobe, é um processo de convecção térmica. Ou então naquele momento que você está lá na praia com aquela menina bonitinha do seu lado e você percebe aquela brisa tocando os cabelos dela, né? Aquilo também é um processo de convecção térmica. Aqueles períodos de inverno onde você vai se aquecer perto de uma fogueira, principalmente, você vai perceber a irradiação térmica, que é um processo de transporte de calor que não depende do meio, tá bom? Seria a propagação de calor por ondas eletromagnéticas, aquele que nós observamos proveniente do Sol. Claro, o Sol faz todos os processos, mas para nós, o mais evidente será por irradiação térmica, tá? Aquele momento, você vai lá e coloca a mão perto de um fogo, só que você coloca na lateral e você percebe o aumento de temperatura. Isso é irradiação térmica. Beleza? É isso aí. Então, já com todo esse ensinamento aí na parte de convecção, né, de irradiação, a gente vai agora definir o que é o efeito estufa. Uma estufa, utilizada por exemplo aqui, seria uma estufa, você cria uma estrutura para plantas, por exemplo, onde a energia solar entra, né? O calor proveniente do Sol, por exemplo, entra. Você pode fazer isso de maneira artificial, colocar uma lâmpada que provoca aquecimento. Essa energia térmica entra numa região e esse calor não sai. Vai ficar armazenado. No caso da Terra, esse processo é: a energia proveniente do Sol entra na nossa atmosfera, toca a superfície e deveria voltar, né? Lembrando, o efeito estufa ele pode ser um processo natural e um processo artificial. Mas aí esse calor entra na Terra e volta, fica armazenado, ele não volta para o espaço. Então quando ele regressa para a Terra, então ele entra e não sai. Isso é um chamado de efeito estufa, provocando então um aumento de temperatura da Terra. Então se cai alguma questão aí falando, o efeito estufa só causa malefícios à Terra. Não, na verdade o efeito estufa ele é necessário. Só que o que é maléfico para a Terra? É o acúmulo desses gases provenientes do efeito estufa. É o CO2, é o N2O
é o metano, né, que é o CH4, e o gás ozônio, tá? O gás ozônio, na verdade, além dele realizar esse processo da estufa na Que Terra... é ozônio, velho? É o O3, né? Ozônio. Ah, né? só. É uma substância alotrópica. Então o ozônio também é um gás aí que ajuda, né, no efeito estufa e também ajuda na proteção contra os raios solares, os raios ultravioleta e infravermelho. Esses gases, pessoal, além do efeito estufa, eles podem causar a nossa tão famosa e perigosa chuva ácida. A gente tem alguns exemplos aí, né? Já passou muito em filmes, né? Que a gente já viu aí que a gente imagina que chuva ácida só ocorra por meio da erupção vulcânica, né? Dos gases liberados na erupção vulcânica, mas não é. Na verdade, eu pensava que chuva ácida era um processo artificial provocado pela combustão de combustíveis fósseis. Também, né? também. Eu pensei assim, eu pelo menos, eu não tinha ligado a ideia da chuva ácida com vulcão. Mas tem. Aí é um processo de chuva ácida natural. Agora, a chuva ácida que a gente tem aqui, que é mais maléfica, por quê? Porque a gente não tem erupção vulcânica todo santo dia, né? Tem erupção. No Brasil. E aqui no Brasil não tem. E ocorre o fenômeno da chuva ácida. O Enem fala de quê? Ocorre. Ele trata mais do que da poluição atmosférica liberada por carros, indústrias e assim por diante. É por isso que a gente utiliza o quê? Catalisadores. E a maioria desses gases, né, que são liberados são oxiácidos. São gases que reagem com a água, com a molécula de água e vão se transformar em ácidos, ou seja, são óxidos, que ele falou certo, né, correto, são óxidos, ou seja, compostos binários, que a gente vai falar, né, sobre, que são formados a partir do oxigênio e outros elementos químicos. Tá? Então, eles vão reagir com moléculas de água e vão se transformar em ácido. E aí vai ocorrer o fenômeno da chuva ácida. A gente sabe, né, que plantas e animais liberam gás carbônico. Então a gente tem excesso de gás carbônico aí na atmosfera. Não excesso, né, mas a gente tem gás carbônico aí na atmosfera. É quando a gente tem esse acúmulo que a gente vai fazer o quê? A redução mais drástica do pH. Mas no caso, toda a chuva é levemente ácida. Então lembra disso, tá, pessoal? Toda chuva ela sempre vai ser um pH um pouco abaixo de 7. Quais são as consequências? Você sabe as consequências dessa chuva ácida, Hudson? Ó, eu imagino, porque se tá caindo o ácido do céu, então nós vamos ter ali problemas com plantas, podemos ter problemas com estátuas, né, que são obras de arte importantes para a nossa história, podemos ter oxidação de metais. Sim, né? Ocorre oxidação de metais, bem lembrado aí pelo Hudson. Quando a gente lembra aí dessas obras de arte, são compostos formados com cálcio, e o cálcio reage com ácido. Vocês já viram lá, né? O carbonato de cálcio reage com ácido e vai ter a degradação. Outra coisa aí que é muito importante, que no caso, não obra de arte, né? Mas tem a sua importância histórica, mas no caso de consequência para a natureza, é o que? A diminuição do pH de rios, lagos e oceanos. Se eu tenho diminuição do pH, o que acontece com a vida aquática? Vai ser alterada, né? Vai sofrer, porque vão morrer peixes e pode ter a proliferação de algas, né, que são que vivem mais em meio ácido. Provocando assim um pequeno desequilíbrio, ou um grande desequilíbrio, ecológico, né? Grande. Dá uma olhadinha na sua imagem, tem uma imagem de uma vaca emitindo metano. E metano é um negócio complicado que provoca chuva ácida também, né? E então quer dizer que nós podemos fazer um link aqui falando de pecuária, por exemplo? De onde vem o metano? Dos animais, ó. Bufa. Pois é, isso aí, vaca galera. come o dia inteiro. Mas uma vaquinha só vai causar o efeito estufa? Mas se for 10 mil vacas? 1 gigavaca. Ui, o que é gigavaca? 1 teravaca. Pega um copo d'água pra gente tacar no nosso corpo.